Então eu vou abrir para perguntas na plateia. As perguntas da internet, elas já vão sendo contabilizadas pela Mariana. E eu gostaria que quem perguntasse, que falasse o nome e de onde que é, por favor. Garabim, São Paulo. Okay. Na eventualidade da prótese dar uma cambalhota, qual seria a influência desse artefato na glândula mamária? Se o implante rodar, é provável que esse artefato vá se projetar em parte na glândula mamária. Tá? Aí você pode, bom, ao meu ver, vocês me corrijam, depende do grau de rotação, tem que ser corrigido o posicionamento, né? Então, partindo do princípio que o paciente não vai corrigir o posicionamento, você, estando anteriorizado ou lateralizado, você pode compensar isso. Falando agora do ponto de vista prático, a mamografia e a ultrassonografia. Girar mesmo. Não, então, Para uma cambalhota. girar. Não lateralizar, não. Ele vai... O dispositivo ficar virado para a glândula mamária e não para o músculo, nem para o... O que a gente espera? Que aquele componente que projetava na parede torácica se projete no tecido mamário. Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Agora, quando você tem essa anteriorização, você tem o recurso dos outros métodos de imagem para avaliar essa região anterior, caso não seja feita a correção da posição, tá bom? A extensão que vai acontecer, isso precisa ser verificada se acontecer o caso. Mas num caso que nós vimos que teve uma rotação, houve a projeção, mas uma projeção relativamente pequena, tá bom? Mas sem dúvida nenhuma, o artefato vai para a glândula mamária, isso vai acontecer sim, e nós vamos ter que ter os mecanismos de correção disso daí. É interessante essa questão, que é uma coisa técnica que a gente utiliza, né? Então, a localização do transponder, ela é central ao implante. Então, o implante ele é uma matriz redonda, qualquer rotação sentido horário ou anti-horário, o artefato ele vai estar no mesmo local. Ou seja, porque não há possibilidade do chip ele ir para a periferia do implante. Então, a localização do artefato ela é a mesma. Na situação muito específica de uma rotação no eixo vertical de 180 graus, ou seja, a face posterior do implante, ela vai para a região anterior, ao meu ver, e dos casos que eu já vi isso acontecer, é indicação cirúrgica, né? Ou seja, do ponto de vista estético, ele é incompatível, do ponto de vista até de controles, etc., mesmo que não incomode a paciente, é um implante que em qualquer exame que ela vai fazer, seja mamografia, ultrassom ou ressonância, o radiologista facilmente vai falar, o implante da senhora está capotado, ele está virado. Então, isso vai ter crítica do ginecologista, do mastologista, etc. Então, é uma situação que é de indicação cirúrgica, não é que o microchip ele está atrapalhando o screening da paciente. Houve uma falha técnica, seja pelo implante ou pela técnica cirúrgica do cirurgião, e essa falha precisa ser corrigida do ponto de vista cirúrgico. Esse implante ele precisa ser recolocado naquela posição. É lógico que se essa prótese está com a inversão no sentido vertical 180 graus, todo aquele halo que o Luciano mostrou, que vai para o músculo peitoral e vai para a costela, vai direto para dentro da glândula. Mas eu acho que esse é o menor dos problemas dela. Porque a ressonância para screening de câncer de mama é uma situação muito peculiar que ele já colocou, que são pacientes de alto risco. Seriam aqueles casos de reconstrução mamária e que uma paciente que já tem muito parênquima, que foi feita uma mastectomia e tem essa rotação completa, na minha experiência, é indicação cirúrgica. Você tem que reoperar e acertar o implante, porque ele está errado, não é o chip que está atrapalhando, o anterior que já começou torto. Então, eu acho que esses números e esse padrão que nós estamos observando, ele é para uma situação standard de uma boa técnica com um implante bem locado. E mesmo numa situação muito específica, que faz uma pequena sombra no parênquima por uma rotação, o Luciano comentou muito bem que existem exames complementares, como um ultrassom muito bem feito, num second look, e aí ele conseguir visualizar aquilo. Mas isso vai ser comunicado para o cirurgião, e o cirurgião vai reoperar a paciente, como a gente faz em implantes anatômicos.
uma rotação de 30 a 40 graus nas minhas mãos de um implante anatômico é indicação de cirurgia. E não tem chip no implante anatômico. Então, eu acho que esse ponto ele precisa ser muito bem colocado. Isso já mata uma questão da internet, que essa mesma questão já chegou pela internet na situação de rotação, não foi, Maria? Sim, da internet acho que complementou. Tem outra pergunta aqui também da internet, são duas complementares. Doutor Hélio, de São Paulo, cumprimentos ao doutor Alexandre e ao doutor Chala pelo didatismo. Obrigado. Gostaria do questionamento quanto à evolução da ressonância magnética com o aumento de Teslas, como se comportará o microtransponder. E uma outra pergunta do doutor Celso Boechat também, com relação a 7 Teslas. Bom, primeira coisa, a ressonância 7 Tesla não é um equipamento de uso clínico, tá? É um equipamento que está em teste e não existe um exame de ressonância de 7 Tesla. Tem um equipamento que hoje faz parte do SVO lá no HC, o Shimizu, né? Shimizu, você vai me corrigindo aqui, falando sim ou não, que é um equipamento apenas para pesquisa, tá bom? Então, assim, no momento, o dispositivo de 7 Tesla, esse não deve ser uma preocupação, não há essa eventualidade. Nós não sabemos como vai evoluir a tecnologia de 7 Tesla, se ela vai ou não ser transposta para uso clínico, mas essa tecnologia existe há muito tempo, até hoje não foi transposta para uso clínico, tá? Quando isso acontecer, sim, nós vamos ter que ver como não só esse device, como vários tipos de devices médios vão se comportar num campo tão alto e, principalmente, se esse campo alto vai trazer benefícios. No caso da mama, a experiência com 3 Tesla mostrou que toda a experiência clínica não mostra vantagens entre você fazer com meio Tesla e 3 Tesla. Então, nem sempre o aumento de campo implica em uma melhora clínica. Mas, assim, hoje, de 7 Tesla não é um equipamento de uso clínico, portanto, não deve ser, ao meu ver, uma preocupação nem no curto prazo para isso. Shimizu, eu acho que poderia colocar só para... O Shimizu, ele é o chefe da radiologia mamária do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, trabalha junto com a gente lá no Instituto do Câncer, e é o nosso convidado especial para a Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, agora dessa semana, no sábado, meio-dia, antes da palestra do Almir Klink, o Shimizu vai estar lá contribuindo com sua expertise, né, essa parte de ressonância no nosso workshop na hora do almoço. Shimizu, o que você tem para falar aí do 7 Tesla? Obrigado pela presença, antes de mais nada. Tá, não, obrigado aqui pelo convite, pela introdução. É isso mesmo que o Luciano já falou, o aparelho que a gente tem lá na Faculdade de Medicina é um aparelho voltado essencialmente para pesquisa. A gente não emprega para uso clínico. Eventualmente, a gente sabe que tem N potenciais para esse aparelho. É um aparelho que promete bastante. A gente consegue visualizar, só para vocês terem uma ideia da aplicação, a gente consegue chegar no nível próximo, tá? No menor aumento da microscopia em relação a esse aparelho, mas os testes que estão fazendo são essencialmente em tecido, tá? De espécimes cirúrgicos ou de animais, né? A gente não está fazendo ainda nem com pacientes, com humanos. Então, é um aparelho voltado essencialmente para pesquisa clínica mesmo, sem muito acrescentar o que o Luciano já falou. Só para complementar, nós vamos fazer agora em agosto a primeira ressonância de 7 Tesla com microtransponder. Então, esse modelo experimental, que foi operado semana passada, a qual eu mostrei para vocês a análise de pressão e análise de temperatura, o Saldiva já nos autorizou lá, né, junto com o mineiro, né? Qual que é o nome do mineiro mesmo? O Edson, e eu sei pelo apelido, desculpa. Então, o Edson já estamos em trâmites, então é um modelo experimental que em 90 dias nós vamos analisar outras coisas e vamos fazer pela primeira vez no modelo experimental a ressonância de 7 Tesla para avaliar esses efeitos. Então, eu acho que essa pergunta era da internet, né? Alguma outra questão, Mari? Sim, tem outra pergunta da internet, Dr. César Kelly Vélez. Dr. Munhoz, Dr. Luciano, o sinal de Linguini poderia ser mascarado pelo artefato do chip? Luciano. Não.
Não, assim, cabe um esclarecimento. O sinal de Linguini indica o colapso virtualmente total do implante. Ou seja, o implante murchou completamente, ele fica boiando no gel que está contido pela cápsula fibrosa. Então, o sinal de Linguini, em hipótese alguma, seria mascarado pelo implante, porque é um sinal, vamos dizer assim, entre aspas, grosseiro de rotura, né? E a gente vê muito pouco hoje, principalmente com o gel de alta coesão. As roturas com mínimo ou nenhum colapso, aí eu vou complementar, essas roturas você tem, a prótese, ela perde o volume a perda de volume é muito pequena, então os sinais são muito sutis. Só que quando acontecem esses sinais, os sinais se dão por todo o implante, é como se ele murchasse um pouquinho. O que acontece na prática clínica é que pela ressonância é mais fácil reconhecer do que pelo ultrassom, mas isso se daria por todo o implante. Então, assim, respondendo à pergunta, e eu peguei casos que eu tenho de rotura e casos que apareceram, eu tentei visualizar se acontecesse na prótese com o dispositivo, se o artefato poderia dificultar. Não encontrei nenhum caso que eu tenha visto que isso poderia ter acontecido. E nesse caso, sim, você tem um substituto, um complemento de alto nível, principalmente em boas mãos, que é a ultrassonografia. Tá bom? Alexandre, a gente tem alguma dúvida da plateia? Que tem uma dúvida da internet também. Pediu. Percy, São Paulo. Alexandre, eu queria que você esclarecesse o que aconteceu no país aqui da América do Sul, que houve a suspensão das próteses na motiva. Na Colômbia. Exatamente. Eu não vou entrar, eu quero que você fale qual é o fato. Aí é bem interessante, né? Eu acho que o Ed, ele acompanhou tudo isso. Na verdade, não foi uma suspensão, foi um aviso, né? E eu acho que o Ed, ele está bem a par, porque pegou toda a tramitação antes, durante e depois. Você quer comentar, Ed, que eu acho que é importante? Tá, posso comentar. Então, o que aconteceu na realidade é que a gente fez um erro na impressão das instruções de uso, e em vez de colocar que a ressonância magnética estava aceitável para 1,5 e 3 Tesla, nós colocamos até 7 Tesla. E aí nós pedimos, na realidade, fizemos um aviso da nossa própria parte para poder corrigir esse erro e avisar as autoridades sanitárias desse erro. Então, na Europa, nós mandamos uma carta para todas as agências sanitárias europeias, avisando para as pacientes portadoras desse implante e para os médicos que na instrução de uso tinha um erro e que as ressonâncias magnéticas podiam ser realizadas até 3 Tesla e não até 7 Tesla. Então, na Colômbia, a carta que circulou nas redes sociais é uma carta de um aviso que nós fizemos e que foi também feito pela própria agência para avisar os médicos que teve um erro nas instruções de uso. Mas em nenhum momento o implante foi proibido do mercado colombiano. Está claro? E assim, só é importante acrescentar que, hipoteticamente, se alguém pedisse uma ressonância magnética de mamas na Colômbia, aqui em qualquer lugar, ela não iria, em hipótese alguma, fazer um aparelho de 7 Tesla, porque não existe o aparelho de 7 Tesla para uso clínico. Os aparelhos estão evoluindo rapidamente. Você falou da bobina, já existem aparelhos que a bobina não precisa ser trocada, né? Eu te pergunto o seguinte, esse aparelho de 7 Tesla, a grande situação dele é a temperatura que você vai gerar no paciente. É usado de 1,5 a 3 Tesla. Quando se aumentar e for feito isso, de exames como triviais, assim, daqui para frente, os aparelhos aumentem a quantidade de Tesla, isso pode dar algum problema nesse transponder, chip? Olha, assim, essa evolução rápida em 7 Tesla, eu contesto um pouco, porque, na verdade, esses campos magnéticos muito altos já existem há um bom tempo e os estudos clínicos não estão igual nós temos hoje no HC, né? Estão estudos muito experimentais, né? Então, não consigo visualizar no curto prazo, nem no médio prazo, a transposição dos equipamentos para 7 Tesla. Então, essa evolução não é tão rápida. A questão das bobinas, você mencionou tudo, mas ainda eu também desconheço um pouco. Você tem uma bobina universal, existe a ressonância de corpo inteiro, só que ela é de baixa resolução. Ela é um exame de rastreamento que não serve para mama, tá?
muitas vezes é usado inadequadamente para a mama. Agora, a questão da temperatura, sim. A questão da temperatura é uma questão em exames de imagem de ressonância. Por exemplo, de 1 Tesla e meio para 3 já aumenta a temperatura. E, por exemplo, nós estamos mencionando pacientes com tatuagens, principalmente tatuagens com muita pigmentação. Muitas vezes você não põe no aparelho de 3 Tesla, põe no aparelho de campo menor. E é uma das limitações, sim, na questão do aumento do campo. Mas hoje eu não vejo isso como uma questão relevante, até porque, se esses equipamentos, o campo for aumentado tanto, todos os dispositivos existentes vão ter que ser readequados. Não é só... Aí nós estamos falando de uma coisa extremamente ampla para isso, tá? Eu gostaria de falar com o doutor Alexandre, porque hoje eu vim, Márcia de São Paulo, eu vim esperando realmente se falar sobre um dispositivo de identificação. E eu me senti teletransportada para o futuro quando você falou sobre upload ativo. Como você disse, as informações correm muito rápido e isso vai chegar já para as nossas pacientes. Hoje, o que eu posso prometer para a minha paciente? Eu vou fazer um implante motivo essa semana e eu posso dizer o que para ela? Sobre identificação, sobre upload, tudo isso que você falou. Hoje é uma etiqueta RFID. É igual uma etiqueta RFID em qualquer situação diferente. Desde uma etiqueta de um produto no supermercado, que você passa, mas você tem todos os detalhes químicos, calóricos, peso, data da fabricação, estão todos dentro dessa etiqueta. Então, é uma questão de rastreabilidade. Rastreabilidade. O que eu sempre coloco, e é o que a gente tem que ter em mente, é que eu acho que eu vejo... com a nossa geração, eu não fico muito assim, mas o pessoal mais jovem, que não viveu a evolução do computador, não viu a evolução do CD, não viu a evolução do pendrive, nem tampouco um smartphone, eles já querem tudo ao mesmo tempo agora. É a geração dos milênios, eles são imediatistas. Então, a partir do momento que eles veem pela primeira vez na história da indústria do silicone a possibilidade de você ter uma rastreabilidade precisa, sem erro, para o resto da vida, não da paciente, mas do implante, sem erro, zero erro, eles já querem que já seja mais do que isso. Isso são os millennials, eu entendo eles, não tem problema. Mas assim, quem viu o floppy disk e vê como que a gente tem hoje, que não existe mais mídia física, e vê tudo que foi passando, as coisas demoram um certo tempo para as coisas acontecerem. Ano passado, eu achava que a temperatura e a pressão, elas iam estar em 5, 10 anos. Nem o Ed acreditava nisso também. E hoje, semana passada, nós já fizemos o primeiro caso do mundo com um transponder que mediu a temperatura e a possibilidade da gente medir pressão dentro de um device, dentro do corpo. Agora é passar isso do ponto de vista comercial, que é aquela curva que eu mostrei no começo da aula. Então, hoje, o esclarecimento para o paciente, existem ainda os modos tradicionais de rastreabilidade. Eles são falhos, e eles são falhos em qualquer lugar do mundo. O cirurgião americano tem os mesmos problemas que a gente tem. Os cirurgiões na Europa têm o mesmo problema que a gente tem. Nós estamos com o Dr. Patrício Centurion aqui, que tem também os mesmos problemas em Lima. Então, perde papel, o papel ele descora, ele perde a tinta, o hospital não fornece ou não tem isso, entendeu? Existe a falha humana. Eu contei uma história, isso está no jurídico. Eu tenho um processo por causa disso e que não foi minha culpa. Eu tentei salvar o colega e aconteceu isso. Então, existe falha humana. Se você brigar com a sua instrumentadora, ela vai jogar tudo fora. Isso, eu tenho colegas que já aconteceu isso com eles. E eles são acionados, é um absurdo, não sei o quê. Mas são falhas humanas. Isso acontece em qualquer linha de produção. Em fábrica acontece isso, em hospital acontece isso, em banco acontece isso. Então, assim, a partir do momento que a gente tira a responsabilidade do médico e a internet das coisas, eu mostrei isso. O Clayton falava isso há 10 anos atrás. É a palestra mais assistida do TED. Se vocês forem ver lá, é 10 milhões de pessoas. Porque são as tecnologias disruptivas. Houve a disrupção de tudo? Não. Mas calma, gente. Então, quando tem um comentário, o chip não funciona para nada. Para nada. Não é assim.
Então, eu achava que a temperatura e a pressão ia chegar em 5 anos. Já chegou em 1 ano com modelo experimental. Em agosto, nós estamos colocando ela em 7 Tesla. E em 2019, em 2020? Não sabemos ainda. Quer dizer, não sei se o Brasil vai desistir o ano que vem, mas a coisa como anda, entendeu? Tudo leva a crer que essas tecnologias elas vão estar disponíveis. Ok? Gente, a última pergunta da internet antes do jantar é Dr. Tadeu Rangel. Munhoz, boa noite. Eu tenho uma dúvida. O que você coloca no termo de consentimento para paciente com relação ao chip e suas implicações? Muito obrigada. Obrigado, Tadeu. O termo de consentimento, ele não mudou. Ele não mudou. É um termo de consentimento para implante, que envolve tudo que a gente sabe, infecção, contratura, deiscência, deslocamento, hematoma, reoperação imediata, reoperação médio prazo, longo prazo. O que as pacientes são esclarecidas, eu acho que todos vocês têm que esclarecer, é para não ter o choque de informações com o mastologista, o choque de informações com o ginecologista e com o principal ator do processo, que é os radiologistas. Isso precisa ser esclarecido. Isso aconteceu comigo em 99, 2000 e 2001, quando começamos a fazer os implantes expansores. Então, tem que esclarecer para a paciente, como nos implantes expansores, tem uma válvula. Essa válvula tem 1 centímetro, ela é de titânio. Ela não acontece nada, pode fazer a ressonância, ela não vai deslocar, não vai acontecer. Na pior das hipóteses, em pacientes muito magrinhas, ela esquenta. E os radiologistas sabem muito bem disso. Naquela época eu fiz inúmeros relatórios, ou liguei, ou eles me ligavam, pode fazer, não tem problema. Aí vai nesse site aí do ressonância aí dos devices e checa, entendeu? Então, Tadeu, eu acho assim, isso, como o chip, ele não interfere a glândula mamária, o silicone protege, existem inúmeros outros métodos, né? O próprio Luciano já colocou aqui que não atrapalha nem o diagnóstico de ruptura, nem linguine, nem nada disso. Então, a paciente, eu acho que ela precisa ser informada que existe um sistema moderno de alta tecnologia de rastreabilidade. A depender do lugar que ela está, ela tem todas as informações disponíveis e qualquer radiologista do nível normal, né, Luciano, em qualquer lugar do Brasil, ele vai saber se vai poder fazer ou não, entendeu? E é uma questão dessas informações, elas estarem cada vez mais disponíveis, né? Então, talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano, todo mundo já está sabendo. Então, por exemplo, o link de hoje, ele está para a Sociedade Brasileira de Mastologia também. Eu tenho certeza que vários mastologistas, que também nunca ouviram falar, eles também estão tendo acesso a essas informações, porque eles vão fazer o acompanhamento de imagem do ponto de vista de glândula mamária. E eles vão deparar com isso daí e vão deparar também com radiologistas questionando eles para saber o que é isso, né? Isso dentro do Fleury hoje já está muito, muito tranquilo, mas a partir do momento que isso já vai ser levado para a Sociedade Brasileira de Radiologia, esse processo de educação médica continuada, ele anda rápido, né? Então, felizmente, com a globalização da internet, as coisas hoje, elas se difundem de uma maneira muito mais rápida. Mas ela precisa ser informada, né? Que existe esse sistema para não ter esse choque de informações. Muito interessante que, por uma coincidência, quando o Alexandre procurou nós para ver uma questão do protocolo, eu também não conhecia essa prótese, eu não tinha experiência com artefato, nada. E nós conversamos, olhamos, vimos e tal. Por coincidência, na mesma semana apareceu o primeiro caso. Quem viu, perguntou para quem do lado. E a pessoa do lado já tinha ouvido falar, ligou, acabou. Não teve nenhum transtorno, ou seja, não houve a transferência de nenhum transtorno para a paciente, foi o primeiro caso. Então, assim, nós somos um grupo relativamente grande, de pessoas de diversos, vamos dizer assim, tempos de formado, de expertise, etc., etc., e não teve nenhuma grande questão. Mas eu acho que assim, minha impressão inicial é que a grande questão é informar as pessoas e mostrar. E, claro, a paciente pode tomar suas decisões conforme seus valores, né? Mas, até agora, assim, esse artefato é muito interessante, porque ele tem essa peculiaridade, ele está protegido pelo silicone, né? E ele não vai para o parênquima, até agora nenhum caso foi para o parênquima mamário. E, Alexandre, assim, só para finalizar, a gente tem tido uma interpretação passiva do artefato.
Mas a gente está tentando também, conversando, o que a gente pode mudar no protocolo para minimizar o artefato. Então, pode ser que a gente consiga pequenas modificações, o pessoal que faz protocolos, engenheiros, tudo, que consiga até minimizar esse artefato. Então era isso. Alguma outra questão? Perfeito. Alguma questão do auditório? Ok. Então, eu gostaria de convidar todos para o jantar coquetel, que nós teremos aqui no restaurante do... Vai ser no restaurante? No restaurante aqui no primeiro andar, estão todos bem-vindos, convidados. Eu agradeço a audiência de todos que, de maneira presencial, estiveram aqui. Eu agradeço a audiência que foi imensa via web transmissão, né? Tivemos um número muito grande de colegas, né, conectados. Perguntas que eventualmente surjam depois, estamos abertos, acho que todos têm meu contato, seja internet, né, e se eu souber responder, senão eu passo direto para o Luciano. Eu agradeço a presença do Luciano, agradeço a presença do Shimizu, né, e vai estar com a gente também para complementar esse assunto na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, né, a aula dele é no sábado, na hora do almoço. Toda a equipe da Ponto Comunicação, do Guto, né, que fez uma transmissão belíssima aí, né, e a equipe da Motiva, né, o Ed e a Mariana, acho que posso classificar isso como um programa de educação médica continuada, né, não é nem um workshop, porque são informações que nós estamos atualizando, né, radiologistas estamos atualizando, mastologistas, cirurgiões plásticos, a nossa sociedade, e esse material foi todo gravado. Ele vai ser editado, né, com o intuito disso estar disponível, né, na internet, YouTube, enfim, para que todos tenham essas informações. E, com certeza, a partir do momento que o protocolo está andando, e está andando bem, no agosto, setembro, outubro, já vão ter números muito significativos em termos, né, de dados objetivos no tocante a essas alterações numéricas, né, e realmente o impacto disso no parênquima mamário. Pelo andar da carruagem, o impacto no parênquima mamário foi 0, né? E aí sim, futuramente nós teremos publicações e avaliações e também aprimoramento da própria técnica da radiologia, né? Eles aprendem com a gente aprende com ele, porque tudo é novo. Talvez daqui um ano e meio, tenham novas coisas e as especialidades, elas se crescem e elas se complementam a partir do momento que essas tecnologias são inseridas no nosso dia a dia. O mais importante é que tenha bom senso, o mais importante é que tenha critério científico de avaliação e o mais importante é que tenham calma, né? Eu acho que as pessoas hoje elas são muito imediatistas, afobadas, elas querem tudo ao mesmo tempo. As tecnologias estão surgindo, então eu acho que já foi um avanço muito grande e com certeza nos próximos anos novos avanços virão e isso vai ser inserido no nosso dia a dia, não só pela Motiva, acho que por toda a indústria, né, com o intuito que é só que é o bem-estar do paciente e a segurança. Obrigado a todos.